Continua falando sobre os assuntos de Brasília. Chamo o Valdo Cruz aqui para a nossa conversa. Ô, Valdo, antes da gente repercutir essa questão do foro, eu sei que você tem novidades aí em relação à corrida presidencial, né? Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Aline. Bom dia, os nossos assinantes. Exatamente, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, acabou de publicar nas redes sociais uma mensagem que ele diz o seguinte: está decidido, após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a presidente da República. Decisão estritamente pessoal. A gente lembra que Joaquim Barbosa havia se filiado ao PSB, vinha discutindo com um partido ali que já teve um candidato, quase teve um candidato, porque ele acabou morrendo durante a campanha, Eduardo Campos, à presidência da República. Então, Joaquim Barbosa vinha conversando, negociando com os líderes do PSB a possibilidade de ele ser candidato à presidência da República. Ele não havia tomado uma decisão final e hoje ele acaba de publicar nas redes sociais essa mensagem dizendo que desistiu. A gente tem que checar se pode haver alguma reversão. Pode haver alguma reversão, porque as convenções partidárias para a definição oficialmente das candidaturas começam ali no meados de julho e vai até o dia 4 de agosto. Então, pode ter alguma mudança de posição? Pode. Mas, por enquanto, o que está valendo é essa mensagem, viu, meninas, que ele publicou hoje nas redes sociais, dizendo que, por questões estritamente pessoais, ele desistiu de ser candidato à presidência da República. Fato ali que deve agradar principalmente os tucanos, porque sabia o pessoal ali do PSDB, que tem um pré-candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, sabia que o Joaquim Barbosa podia tirar votos exatamente do PSDB nessa corrida eleitoral, viu, meninas? Valdo, a gente já sabia que havia divergências ali dentro do partido em relação ao nome de Joaquim Barbosa, né? Ele já tinha dito que só seria candidato se houvesse um consenso geral, né? Talvez isso tenha pesado para essa decisão dele, mas fato é que agora a gente vai ver o desdobramento, os efeitos disso nas outras candidaturas, né? E é uma desistência importante porque ele vinha pontuando ali acima de 10%, entre 8%, 10%, 11% nas pesquisas de intenção de voto, mesmo antes de lançar oficialmente a sua candidatura. Então, é uma desistência importante neste momento, viu, Aline? Dúvida, Valdo. Agora vamos falar então dessa questão do foro privilegiado. A gente sabia que essa movimentação começaria a acontecer depois do julgamento na semana passada, né? Do fim desse julgamento que vinha desde o ano passado. Agora eu quero saber de você como é que essas transferências de processos de tribunais superiores para outras instâncias inferiores, resultante dessa redução, a restrição do foro na semana passada, como é que isso está sendo visto no meio político? Imagina o clima de tensão, muito deputado, muito senador com medo, inclusive, de ir para as mãos do juiz Sérgio Moro, imagino, não é? Exatamente, Aline, gera uma certa apreensão aqui em Brasília, exatamente porque a partir dessa decisão da semana passada do Supremo Tribunal Federal, que restringiu ali o alcance do foro privilegiado, já era esperada essa mudança, essa transferência de vários inquéritos aqui do STF para a primeira instância. E qual é o receio do mundo político que eles começam a discutir bastante aqui nos bastidores? Indo para a primeira instância, eles ficam ali sujeitos, caso o caso deles sejam condenados na primeira instância e logo depois em segunda instância, eles ficam ali passíveis de uma execução imediata de uma sentença, ou seja, de uma prisão logo depois de uma condenação em segunda instância. Por isso, começa a voltar aquelas pressões de bastidores, articulações de bastidores, para tentar uma mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que permite exatamente esta execução imediata de uma sentença após uma condenação em segunda instância. Mas a gente sabe que a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do Supremo, não pretende colocar esse tema em pauta enquanto ela estiver comandando o Supremo Tribunal Federal, que vai até setembro. O seu mandato ali na presidência vai até setembro. E essa questão aqui, porque o Supremo Tribunal Federal tomou aquela decisão inicialmente para deputados e senadores, mas muita gente sabe que isso pode acabar virando uma regra geral e agora vão ser discutidos casos a casos. A gente viu ontem o STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, já baixando o caso do governador Ricardo Coutinho da Paraíba para a primeira instância. E aí vamos checar o seguinte, será que outros ministros do STJ vão seguir a mesma posição de Luiz Felipe Salomão, de transferir casos de governadores para a primeira instância? Essa é uma questão que tem que ser discutida e será discutida. Outras autoridades que também têm foro privilegiado no STJ, como desembargadores de tribunais, também vão cair para a primeira instância? Todas essas questões vão começar a ser decididas, elucidadas a partir de agora, viu, meninas?
Valdo, queria trazer um assunto aqui que a gente tem falado praticamente todo dia, que é a lentidão dos trabalhos no Congresso. Queria saber como é que estão aí as tentativas do governo de tocar essas votações aí, se a equipe do presidente está, de fato, conseguindo convencer os parlamentares a dar um ritmo nos trabalhos, porque caminha a passos lentos, né? Olha, a gente viu que ontem o presidente Michel Temer reuniu novamente os líderes da sua pretensa base aliada ontem no Palácio do Planalto. E o que os líderes falaram para o presidente Michel Temer? Claramente o seguinte: o tempo está muito curto para o governo conseguir aprovar algum projeto dentro do Congresso Nacional. Ontem, nessa reunião com o presidente, os líderes avisaram: olha, o calendário, de fato, para conseguir aprovar projetos no Legislativo ainda neste ano, vai no máximo entre o dia 15 a 20 de junho. Por quê? Porque a partir do dia 14 de junho começa Copa do Mundo. Segundo, tem as festas juninas no Nordeste, quando vários políticos ali, principalmente do Nordeste, vão para participar dessas festas juninas, porque é um evento eleitoral importante para eles. E aí o Congresso ficaria totalmente esvaziado na segunda quinzena de junho, e logo depois ali, na segunda metade de julho, começa o recesso parlamentar. Então, o que eles avisaram? Se o governo deseja aprovar alguma coisa, tem que fazer um esforço muito concentrado em maio e na primeira quinzena de junho. O que foi conversado lá? Que seria possível, num esforço concentrado, aprovar cadastro positivo, duplicata eletrônica e talvez a reoneração da folha de pagamento seria possível aprovar nesse período. Privatização, capitalização da Eletrobras, aí fica muito mais difícil. O presidente novamente pediu para que os seus líderes informem como é que está a posição de suas bancadas em relação a esse tema, porque é importante para o governo, porque pode injetar 12 bilhões de reais nos cofres públicos. Mas todo mundo está dizendo dentro do Congresso Nacional que em relação a essa operação de capitalização da Eletrobras, dificilmente ela será aprovada até agora ao recesso de julho, viu, meninas? É curioso, né, Valdo? Os trabalhos já andam a passos lentos, ano eleitoral parece que nada anda de fato, né? Sempre tem uma desculpa do que acontece na sequência, sempre tem eleição aí pela frente, e fato é que está tudo paralisado. Valdo e é Cruz. Muito ruim para a imagem do Legislativo também, né, Raquel Arina? É. Porque o Congresso fica paralisado enquanto o país está pedindo para que eles aprovem exatamente projetos importantes para a retomada mais consistente do crescimento da economia. E estão recebendo salário, né, Raquel? Estão recebendo de salário, então, né, tem que trabalhar, gente. Não dá para entender isso, não. Pois é, as pessoas aguardando as votações, eles lá recebendo sem trabalhar. É isso. Valdo Cruz, muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã.